A meu ver, o Alexandre de Moraes recua porque a coalizão que o sustenta está abalada. E assim, havia uma espécie de licença poética que ele era oferecido porque ele enfrentava o Bolsonaro. Mas lembremos que mesmo a imprensa e mesmo alguns aliados já sabem que assim, o Bolsonaro não é uma ameaça de nada. Então o Alexandre de Moraes, tá? Justamente no momento que ele está no clímax do seu enfrentamento com o Jair Bolsonaro, ou seja, estamos próximos de uma prisão do Bolsonaro, ele começa a errar. E sim, hoje é o dia de falar da primeira arregada que nós assistimos da parte do senhor Alexandre de Moraes em 4 anos aí, pelo menos de... 4 anos não. 4 anos tô errado, pô. Não, 4 anos. 5 anos. 5 anos de pé no acelerador. O Alexandre de Moraes está há 5 anos com o pé no acelerador. Toda vez que vinha uma dividida, ele partia pra dividida, ia na canelada, quebrava a perna do seu amiguinho. E dessa vez, o Alexandre de Moraes, ele deu uma leve recuada, e não foi uma recuada qualquer. A recuada que ele deu foi muito estranha, porque isso me soa uma recuada desesperada. A peça que ele emitiu ali vinha com erros de português meio grosseiros, vinha com exclamações exageradas, vinha toda num formato de alguém que estava exasperado, e a gente precisa mostrar isso pra começar, tá? Porque ao mostrar a gente começa a entender. Então assim, o que acontece? Ele avisa, tá, que, nós não vamos, esse juízo não vai entrar com uma prisão cautelar, nada, com o senhor Bolsonaro, simplesmente porque ele só descumpriu uma vez, então meio que tá tudo bem, ok? Tá tudo bem, deixamos passar. Não é a linha dele. Nunca foi a linha do Alexandre de Moraes. Mas a peça em si, ela tem coisas muito estranhas. Esse trecho que o senhor Rafael Melisa colocou, que a gente vai botar aqui no ar agora, tá, ó, que ele cita o seguinte: como diversas vezes salientei na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, a justiça é cega, mas não é tola. 5 exclamações. Como é que é? O cara meteu um mais. Mais. E 5 exclamações. Não me parece uma peça sóbria de um ministro do STF. Não me parece sequer uma peça, vamos dizer, oriunda de um cara que tem a formação que ele tem. Não bate nem com as peças anteriores que ele já havia emitido ali. Então, é estranho. Naturalmente, os ministros do Supremo contam com assistentes que redigem peças e tal. Agora, não fizeram nenhuma revisão. Confundir mais com mas é erro prosaico de cidadão comum. Gente que não sabe falar português, não sabe escrever. Denota, tá? Um temperamento, uma pessoa que tem um temperamento explosivo, se deparando com limites para atuação e revoltado com isso. E é muito louco que ele está passando por isso justamente no momento em que seu maior adversário, no caso o ex-presidente Jair Bolsonaro, tá frágil demais. É como se o Bolsonaro estivesse agora na mão dele e aí ele começa a fraquejar no momento que o adversário tá na própria mão, tá? E isso é muito louco. Eu vou falar disso na live, tá? Eu acho que hoje é o tema pra gente abrir, porque pro que a gente quer fazer. E aliás, eu quero comentar uma coisa, Riso. Eu recebi uma bronca, tá? Pequeno parênteses, eu recebi uma bronca de todos que nos acompanham, especialmente nos grupos de WhatsApp do Cracudo. Falou assim: Renan, você falou lá no Flow muito como analista e não como candidato, tá? E eu não me sinto candidato, né? Já falei pra você, nós vamos decidir ainda isso. Mas entendo a crítica, porque no mínimo eu deveria ter me comportado muito mais como uma liderança de um partido de informação e não como um analista. E eu já há muito tempo eu falo, gente, o Renan é um grande analista. Eu não sou analista de nada. O programa chama Análises Renais, tá? Mas eu não sou analista, cara. Eu sou um agente político. E talvez cada vez mais eu tenha que fazer comentários e atos de vontade de um agente político e menos ficar analisando friamente, como se eu fosse, sei lá, o Ian Vac, com todo respeito ao Ian Vac. Ele é um analista, eu não sou um analista, né? Eu sou um agente. Então, eu acho que a gente tem que fazer essa correção de rota aqui. Então, naturalmente, eu vou analisar, vou tentar fazer a análise mais correta do caso, mas eu vou posicionar a gente. Eu acho que qual é a nossa posição sobre isso? E cada vez mais a gente tem que ter posição sobre tudo, né? Nossa vontade tem que estar explícita em tudo. O que nós vamos fazer, o que nesse caso nós faríamos, e quando estivermos no poder, o que nós faremos. Acho que tem que ser esse bagulho, certo, Riso? Certo. Temos que ir pra essa linha. Então, o que eu quero dizer, vamos lá, antes de tudo, vamos entender o jogo. Por que o Alexandre de Moraes recua? A meu ver, o Alexandre de Moraes recua porque a coalizão que o sustenta está abalada e vamos dizer, a soma dos apoios que ele tinha difusos nas elites, e eu vou definir novamente o que é elites para vocês, elites, desde elite jornalística, financeira, política, de judiciário, ao funcionalismo, está abalada. E onde começa isso? O Alexandre de Moraes vem se queimando há muito tempo por conta da perseguição que ele vem fazendo das empresas de rede social. Ali houve um abalo. Nem a imprensa, no início só o Globo tentava sustentar o PL 2630, porque eles iam ganhar dinheiro com isso. Depois a ação do Alexandre de Moraes, com o Alexandre de Moraes envolvendo redes sociais, certo? No começo tinha ali as organizações Globo fazendo defesa. Depois foi ficando feio.
E ficou bem feia essa história. Então, ele já foi tendo o seu poder mitigado. Depois, o próprio inquérito e as penas exageradas no inquérito dele começaram a afastar apoio junto à imprensa. Você começa a ver aqui e ali na própria Folha, no estado de São Paulo, porque eu tô falando os dois veículos, de fato, sérios do jornalismo mainstream brasileiro. Jornalismo mainstream, old school, os grandes medalhões do jornalismo brasileiro, que seria o Globo, Folha, Estadão, não conseguiria listar mais uns 2, 3 aí. Dos medalhões, esses 2 medalhões começaram a bater. Tá, beleza. Vamos dizer, a repetida insistência em invadir as prerrogativas do legislativo, também. Aí, e assim, havia uma espécie de licença poética que ele era oferecido porque ele enfrentava o Bolsonaro. Mas lembremos que mesmo a imprensa e mesmo alguns aliados já sabem que assim, o Bolsonaro não é uma ameaça de nada. O Bolsonaro não vai dar um golpe de Estado. Veja, eu me afilio às pessoas que, com muitas provas, conseguem juntar lá e com cá e entender. O Bolsonaro estava, desde 2020, tentando desenhar um golpe de Estado. E tentando organizar as coisas para um golpe de Estado. Todo mundo sabia disso. Qualquer um que conhecesse Brasília sabia disso. Qualquer um que viu as provas, viu o material que vazou do próprio inquérito do Alexandre de Moraes, sabe disso. Tá? Mesmo me afiliando ali, eu sei dizer que hoje o Bolsonaro não representa ameaça nenhuma. E ficar achando que você tá lutando pela democracia, caçando o bobalhão do Bolsonaro, é apenas uma tentativa de construir argumentos que justifiquem a manutenção dos superpoderes do próprio Alexandre de Moraes, tá? Então eu penso assim, a imprensa começou aí nessa, já começou, tá, e aí? E aí houve pra mim o evento, que é o evento definidor deste novo momento do Alexandre de Moraes, que foi o IOF. Definitivamente, tá, a sanha arrecadatória do PT, ou seja, o PT desesperado por aumentar impostos pra sustentar um game econômico, né, para sustentar um desenho econômico que eles vêm montando ali com o arcabouço, não ia dar certo. Desesperados, tanto pro orçamento desse ano quanto pro ano que vem, eles resolvem voltar a carga com o IOF, tá? A desculpa é que eles vão punir os mais ricos. Mentira. Primeiro que punir os mais ricos não é certo. Por que você tem que punir os mais ricos? Se a pessoa tá trabalhando e ela tem sucesso, ou se ela vem de uma família, ou de uma sequência de famílias, se ela é herdeira e teve sucesso, assim, de pronto, não dá pra dizer que ela precisa ser punida. Se você acha que ela precisa ser punida porque sim, você é um idiota. Esse é um ponto. 2, porque você cria incentivos contrários à obtenção e ao acúmulo de riqueza, que são coisas que geram poupança. Mas não é só sobre eles que incidia. O IOF incidia majoritariamente sobre MEI, sobre pequenas e médias empresas, gente que movimentava dinheiro no dia a dia. Então, naturalmente, era uma ação de cunho arrecadatório que ia arrecadar bilhões e bilhões para esse governo. O Congresso montou um PDL, que é um projeto de decreto legislativo, e derrubou o IOF. O Congresso derrubou. O governo vai no Xandão, o governo vai ao STF, cai no Xandão, e o Xandão, monocraticamente, derruba o PDL, fazendo valer o IOF e salva momentaneamente as contas do governo. Não há como defender isso na Faria Lima, não há como defender isso no empresariado, não há como defender isso na classe média, não há como defender isso no Congresso, que saiu todo mundo pistola, mas ficou quieto. Não há como defender isso perante os pares do próprio Centrão. Não há pra defender isso perante os pares dele, nesse caso, do próprio STF, que teve gente que lá ficou, meu Deus do céu. E aí, você começa a ter editoriais da Folha, do Estado de São Paulo, você começa a ver aliados dele tirando o pé. Então o Alexandre de Moraes, tá, justamente no momento que ele está no clímax do seu enfrentamento com o Jair Bolsonaro, ou seja, estamos próximos de uma prisão do Bolsonaro, ele começa a errar. Nesse caso do IOF, o erro dele é um erro motivado pela necessidade de manter vivo o aliado dele. Quem é o aliado hoje mais importante do senhor Alexandre de Moraes? O governo Lula. O maior aliado do Alexandre de Moraes hoje é o governo Lula. Quem dá sustentação às redes midiáticas, quem argumenta em favor do senhor Alexandre de Moraes, no fundo, é o governo Lula. Tanto se vocês forem pegar aquelas piadas sobre soberania, se não me engano, são as redes sociais do Palácio do Planalto que estão soltando isso, do governo federal. São umas piadas com gatinho horríveis. Tem uns memes com gatinho horrível. O Brasil é um gatinho soberano. O país dos gatinhos não sei o quê. E o país dos gatinhos sempre tem um judiciário. É muito interessante que a propaganda do governo federal fale tanto da autonomia e do poder do judiciário. Então, esse aqui, ó, na soberania nacional explicada por bichinhos, tá? Eu acho que é esse aí. Isto aí mostra o tempo todo o quanto o PT tá interessado em manter o Alexandre de Moraes com força. E isso não era natural. Muito se comentava, inclusive a gente já falou, sobre a possibilidade de haver uma ruptura deles conforme o governo Lula começasse, porque o PT ia querer diminuir a força do senhor Alexandre de Moraes. E houve uma tensão nessa linha. Mas hoje, o PT depende do Moraes e o Moraes depende do PT. E mais do que nunca, hoje, tanto o PT quanto o Moraes sofrem uma determinada pressão por conta do governo americano, essa ação que envolve Paulo Figueiredo e tal. E essa ação do governo americano pra cima do Alexandre de Moraes e do governo PT
obriga os dois a estarem juntos. Eu comentei, tá? Salvar o governo com essa questão do IOF, vamos dizer, no mínimo manter o governo de pé para o governo conseguir negociar e jogar, tá? Esta ação, eu acho que é uma ação nítida de um cara que teve que escolher o lado da autoproteção e que o isola. E ao isolar, perde força. E ao perder força, ele começa a perceber que, vamos dizer, essas ações extremamente arbitrárias que ele costuma tomar já não vão ser, vamos dizer, engolidas. Aquela medida que ele deu contra o Bolsonaro, após colocar a tornozeleira envolvendo não falar em redes sociais, não dar entrevista, não sei o que, não falar com o filho, não houve ninguém a defender isso. E na verdade eu vi gente da imprensa defendendo o Bolsonaro contra a ação do Alexandre de Moraes, ou seja, todo mundo percebeu, ele se passou. Antigamente ele se passava, mas as condições dadas permitiam que ele se passasse e dane-se. Hoje não. Agora ele recuou. Ele recuou porque ele está tentando talvez buscar, tá, um novo arco de aliança, ou recuperar quem estava com ele, falando, não, eu não tô maluco não, calma. Não passei do ponto, não. Mas denota fraqueza, sim. Denota fraqueza. Denota tanto no conteúdo quanto na forma, tá? O despacho dele é um despacho muito ruim, muito tosco na forma, e o adversário sente um cheiro. Só que me parece que isso está acontecendo também, vamos dizer, concomitantemente ao fim de uma série de ações que o Trump podia ter. Não é que o Trump terminou o acervo de ações que o Trump tem lei Magnitsky, pode ter ainda outras ações que ele pode tomar contra os ministros do STF aqui no Brasil. Mas como o próprio Paulo Figueiredo disse, agora está com as ruas, o Brasil tem que ter manifestação. E então parece, sabe quando os dois exércitos estão muito desgastados, parece a Primeira Guerra Mundial, quando, sabe, puta, mano, vamos parar essa guerra simplesmente por esgotamento, não para de morrer gente na trincheira, isso aqui tá matando os nossos recursos, a gente tá morrendo nisso aqui. Me parece que assim, os dois estão lutando, estão se batendo e tá começando a faltar armas pros dois lados, tá? Eu vou mostrar, como eu havia falado do negócio do PT, vejam só a propaganda dos bichinhos, vejam como eles tratam o judiciário. Bichinhos. Soberania nacional explicada por bichinhos. Era uma vez um mundo animal em que cada grupo vivia com os seus. O seu território, com seus hábitos, regras, seu jeitinho. Quando esse grupo se organiza, escolhe lideranças, define leis e cuida da própria vida, isso aí se chama país. Aqui no país dos gatinhos, por exemplo, escolheram a democracia. Isso significa que tem gatinho presidente, gatinho deputado e até justiça felina, que investiga, julga e pune os gatinhos que fazem coisas erradas. Reparou que eles deram mais atenção ao judiciário do que ao legislativo e executivo? Sim. Mesmo sendo as redes sociais do poder executivo. Então tem um presidente, tem um deputado e uma justiça que julga os não sei o quê. Vamos dizer, a vontade do governo em fazer uma defesa do judiciário como alguém soberano que tá lá investigando. E isso representado no prédio do Supremo Tribunal Federal, né? Vamos lá. Os países se falam, trocam saudações diplomáticas, fazem acordos, debatem o futuro das nações. Mas o que não pode, de jeito nenhum, é um país querer dar ordem no outro. Por exemplo, o país dos cães pode até ter um cachorro mandão, pode negociar com os gatinhos, sugerir parcerias, latir de vez em quando. Mas não pode, por exemplo, querer decidir o que os gatinhos vão fazer dentro do país deles. Muito menos querer meter o focinho nas decisões da justiça felina. De novo, Imagina. De novo falando do judiciário. Quando isso acontece, os gatinhos soltam um miado da soberania. Porque o país dos gatinhos pode até gostar de uma soneca no sol, mas não dorme no ponto. Tem regra, tem voto e tem lei. E tem o fundo do gato e quem tenta mandar demais. Assim, isso é um meme lamentável, é tudo muito ruim. E claramente, eu já falei, isso é meme feito para gays e para putas, né? É um tipo de humor de gay e de puta. Então, sabe, tipo, e quando a gente fica bravo, a gente solta um grito. É uma merda, né? É uma merda, assim, realmente, assim, humor para gay e para puta definitivamente não é um humor legal, cara. Coisa sem graça demais. E novamente, né, humor de histeria, né? Eu tô bravo, vou soltar um grito. É um governo muito feminilizado, né, cara? Um governo muito xereca, velho. Complicado.